Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe do meu único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paz e bem. Meus irmãos, já vi vários debates bastante convincentes, né? Muitas pessoas sempre se interrogam, perguntam qual é o dia de preceito que nós devemos guardar, sábado ou domingo? Bem, são 21 séculos de Igreja Católica, 21 séculos de uma igreja que tem unidade, na diversidade de culturas, povos, mas possui o mesmo credo, a mesma Bíblia, né? Mesma doutrina católica expressa no catecismo, mesma profissão de fé, o único pão da vida, a Eucaristia, a liturgia da missa, um ministério ordenado, hierarquicamente organizado, né? Uma sucessão ininterrupta pela imposição das mãos, a transmissão do poder apostólico, sacerdotal, que Jesus deu aos apóstolos, os apóstolos passaram pela imposição das mãos aos bispos, os bispos aos presbíteros e diáconos, para que pudesse celebrar os sacramentos e pregar a palavra de Deus, né? A igreja formou a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ela deu para o mundo, inclusive os protestantes a usam. A igreja é mãe da palavra de Deus, porque ela mesma dá testemunho de que a igreja já estava em pleno andamento quando começa a aparecer aqui os atos das igrejas, elas já estão todas formadas. Todas as igrejas das cartas de São Paulo já estavam lá com os seus problemas. São Paulo só escreve para fazer as recomendações, ou seja, as igrejas nasceram da tradição, da pregação oral. Então, para nós cristãos católicos, essa premissa de que tudo que tem que estar na Bíblia, ela cai por terra, porque em nenhum lugar da Bíblia se diz isso, muito pelo contrário. A Bíblia dá testemunho, né, contra essa premissa, essa disposição da sola Escritura. Esse argumento já caiu por terra faz tempo, acho que nem Lutero entrava nessa. Mas os protestantes insistem para poder justificar o seu orgulho, sua desobediência e cada um criar sua própria tradição, sua maneira de interpretar a palavra de Deus, dizendo que é o Espírito Santo, e vivem se dividindo. Aí negam que a igreja seja importante. É outro contra-testemunho que a Bíblia diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Se tirar a coluna e o sustentáculo, cai. Isso que aconteceu. Eles tiraram a coluna e o sustentáculo, que é a igreja, edificada sob o fundamento dos apóstolos e seus sucessores, o corpo de Cristo. Eles tiraram só isso. Então, a verdade caiu por terra e se despedaçou hoje nas milhares e centenas de seitas e denominações que se dizem a igreja de Jesus, que não se corrompeu. Sábado ou domingo? Simples, gente. Jesus sempre disse assim, eu sofrerei, né? Serei massacrado lá, serei flagelado, me farão passar, né? Levará cusparadas na cara, bofetadas, e me matarão. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E ele repetiu isso, os apóstolos não compreendiam. Mas eles depois compreenderam. Os apóstolos, quando anunciaram a novidade, a grande alegria do Evangelho, eles fazem questão, nos seus testemunhos, de relatar que era o primeiro dia da semana, o dia após o sábado. Vamos ver esses aspectos. Dia após o sábado. O sábado era guardado pelos judeus naturalmente. É um preceito que foi muito batido no Antigo Testamento, um dia de repouso, um dia de descanso, principalmente por dois aspectos. Esses dois aspectos eram imagem do que aconteceu no Novo Testamento. Eram sombras, como São Paulo diz. Primeiro, Deus mandava os hebreus, os israelitas, guardarem o sábado
para o culto, né? O seu culto de adoração em louvor à criação. É o primeiro aspecto. Deus fez o dia em 6, criou o mundo em 6 dias, no 7º dia repousou de sua obra. Então, o 7º dia, Deus deu para o homem descansar e lembrar, contemplá-lo, para ver que Ele é o Criador de todas as coisas. Está em Êxodo 20, né? No Deuteronômio 5 já dá um outro aspecto da guarda do sábado, para lembrares que foste escravo no Egito. Então, os grandes 2 pilares do aspecto da guarda do sábado: o louvor a Deus pela criação e a libertação da escravidão que o povo sofreu no Egito. Certo? A criação, ela foi precedida de 2 coisas assim, 2 características. Lá no livro do Gênesis a gente vê, no princípio, a terra era informe e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja, no princípio, o Espírito Santo e as águas estavam lá. E no primeiro dia, Deus disse, faça-se a luz. Surgiu a luz no primeiro dia. São João, de uma maneira espetacular, no seu livro, no Novo Testamento, faz o mesmo, já começa a narrar o seu evangelho de uma maneira semelhante ao Gênesis. No princípio era a palavra de Deus. Né? Vamos lá, Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito, sem ele nada, nem o antigo nem o novo, nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. O que é a luz dos homens? É a vida, e Jesus é a vida. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então, meus irmãos, no primeiro dia, Deus disse, faça-se a luz. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? No primeiro dia da semana, estando as portas fechadas, Jesus entrou. No dia após o sábado, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro. No primeiro dia da semana, os discípulos de Emaús. 8 dias depois, estão os discípulos reunidos no mesmo lugar. No primeiro dia da semana, meus irmãos, fez-se a luz com a ressurreição de Jesus, porque Jesus, a luz é a vida. Aqui, ó. Tudo foi feito por ele. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é o homem. É Deus, mas é homem. E fez-se a luz porque ressuscitou, porque a luz é a vida dos homens. Não fez-se a luz no primeiro dia da semana? Jesus ressuscitou. É uma alusão à nova criação. O Espírito Santo e a água lá no Gênesis estavam lá. E no primeiro dia fez-se a luz. E Jesus vai dizer no seu diálogo com Nicodemos, se não renascerdes da água e do Espírito Santo, olha só, uma alusão que o batismo é a nova criação, é a ressurreição. Porque quando somos batizados na água e no Espírito, o padre joga 3 vezes a água na cabeça do batizando, seja criança ou adulto, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, fica infuso, o próprio Deus inabita aquela alma.
Todos os seus pecados são perdoados, tanto da criança que não tem pecado pessoal, mas nasce com a desgraça, que é o pecado original, tanto o adulto que tem os dois, o pecado original e o pecado pessoal, cometido com pleno consentimento. Aquela alma, ela ressuscita, e aquela pessoa passa a ser membro do corpo misterioso, ou místico, o corpo espiritual, o corpo verdadeiro de Cristo. O homem, o primeiro homem da carne, Adão, é terreno. O segundo homem veio do céu, é celeste. Tais os homens terrenos, tais os homens celestes. Quando somos batizados, somos tornados homens celestes. Nascemos para a nova criação. A nova criação. Primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou após o sábado. Por que falar após o sábado? Usar o termo primeiro dia da semana é uma alusão de que a ressurreição é uma vida nova. Quem está em Cristo é uma criatura nova. Tudo que é antigo, que é velho, passou. Este é o sentido de dizer o primeiro dia da semana. O dia após o sábado é o sétimo dia da semana. Se é o dia após o sábado, é um dia eterno, é o dia da nova eterna aliança, é um dia que não terá fim. É o oitavo dia da criação. Podemos interpretar que é o dia que o salmista falou: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Por que nos alegramos e exultamos neste dia? É só olhar para Santa Isabel, para Nossa Senhora, por que elas exultaram de alegria? Por causa do Espírito Santo, que nos vem com a ressurreição de Jesus. Jesus vai ao Pai neste dia da sua ressurreição, com o seu corpo glorificado, ele vai ao Pai e nos manda o óleo da alegria, Salmo 44, versículo 10, nos unge com verdadeiro óleo, verdadeira unção que nos faz cristãos, ungidos, é o Espírito Santo, que nos cumula da alegria. O reino de Deus, São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, não é comida nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Tudo que se refere na palavra de Deus à alegria é Espírito Santo. São Pedro vai dizer, se sofreis injúrias, perseguições por causa de Cristo, sois felizes, pois o Espírito da glória repousa sobre vós. Então, o salmista diz, este é o dia que o Senhor fez para nós. Foi no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que o Espírito Santo veio como línguas de fogo, porque é a nova criação. E porque é o dia após o sábado. Após o sábado, no ritmo semanal, volta a ser o primeiro dia da semana, certo? Para que nós pudéssemos ditar o ritmo. Mas no termo teológico, o dia após o sábado, é porque é um dia novo. É o dia, o próprio Cristo ressuscitado. E nós somos membros do corpo de Cristo. Se ressuscitaste com Cristo, São Paulo vai dizer aos Colossenses, se ressuscitastes com Cristo, e nós ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas que são dessa nova criação, que são a vida de oração, a castidade, a ofertar a própria sexualidade na virgindade, os sacramentos, certo? São realidades da nova criação. A Eucaristia é o alimento do homem novo, do homem celeste, não do homem terreno. Então, meus irmãos, o terceiro dia, em outro aspecto, Jesus fez questão de sempre dizer que é o terceiro dia. Ele morreu mesmo na sexta-feira. Por que Jesus foi crucificado na sexta-feira? Tanto que os
José de Arimateia correu até Pilatos para pegar um sepulcro, porque já estava chegando às 18 horas. Às 18 horas começava o sábado. Nas 18 horas de nossa sexta-feira, no tempo de Jesus já era o sábado, a primeira vigília da noite. Nas 18 horas do sábado nosso, já era o início do primeiro dia da semana. É por isso que a igreja celebra a ressurreição no sábado, depois das 18 horas, a vigília pascal, porque já é a véspera de domingo, depois das 18 horas, no tempo de Jesus já se celebrava o primeiro dia da semana. Nós, irmãos, somos membros do corpo de Jesus. Está aqui, ó. Porque como o corpo é um todo, 1 Coríntios 12, porque como o corpo é um todo, tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. E Cristo ressuscitou no primeiro dia. Então, em que dia nós estamos ressuscitados? Primeiro dia. Vamos voltar ao terceiro dia. Cristo foi crucificado na sexta, ele morreu mesmo na sexta. Tiraram o corpo dele. Ele crucificou o homem no mesmo dia que o homem foi criado, no sexto dia. O velho Adão. Lembra lá no Gênesis, Deus fez o homem, no sétimo dia repousou de sua obra. Mas lá no Evangelho de João, se não me engano, no capítulo 5, ele fala lá com os fariseus, porque ele tinha feito um milagre no dia de sábado, e os fariseus, você não guarda o sábado é por repouso, Deus repousou no sábado, e Jesus fala, o meu Pai trabalha, e eu também. Ou seja, Deus não repousou coisa nenhuma. Jesus só repousou, Deus só repousou. Jesus disse assim, ó, o meu alimento é fazer a obra do meu Pai. E a obra do Pai só foi completada aqui, ó, tudo está consumado. Aí Deus repousou lá no sábado, lá dentro do sepulcro, que José de Arimateia pediu para Pilatos. Comprou, né? Pediu o corpo, enterrou. Você está entendendo, meu irmão? O grande repouso do sétimo dia é Jesus no sepulcro. Deus repousou de sua obra de verdade, para sempre. Porque agora, batizados, homens novos que querem perseverar na luta contra o pecado, na busca da santidade, sede santos porque vosso Pai é santo, esses homens novos ressuscitam no primeiro dia da semana, junto com aquele que ressuscitou. O dia após o sábado, sábado é um novo dia, o oitavo e eterno dia da criação, o dia que não terá mais fim. É o dia celeste. Terceiro dia, vamos lá, sexta-feira, Jesus crucificou o homem velho, na carne, pregou o homem na cruz. No sábado, como ele terminou a obra, tudo está consumado, no sábado ele repousou, ele é Deus. Deus repousou da verdadeira e eterna obra. E no primeiro dia da semana, que o dia após o sábado, podemos dizer, o oitavo dia da criação, fez-se a luz. Então, qual é o dia da semana, meus irmãos, em que Jesus, e nós que somos membros do corpo de Jesus, ressuscitaremos? No primeiro dia da semana, uma alusão que é uma nova criação, uma nova e eterna aliança. No dia após o sábado, porque significa o oitavo dia. Este Salmo 117, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez para nós. Esse oitavo dia é o dia eterno em que nos alegraremos para sempre com Jesus e o Pai no Espírito Santo. E o terceiro dia, justamente para deixar bem claro que não é sexta, o dia que Jesus morreu, nem é o sábado, o dia que ele repousou, mas o terceiro dia é justamente o dia após o sábado, que para nós chama-se domingo, dies Domini, o dia do Senhor. E por que chamamos dia do Senhor?
Mas Jesus diz que é o Senhor do sábado, então o dia do Senhor... Não, Jesus não quis dizer que o dia do Senhor é o sábado. Ele só quis dizer que ele pode alterar o dia do Senhor. Não quer dizer que ele, Jesus, está subordinado ao sábado. Ele não andou sobre as águas, ele é o Senhor da criação, é a mesma coisa. Jesus andou sobre as águas. Eu e você não podemos andar sobre as águas, porque nós não somos os senhores da criação. Ele quis dizer isso para os fariseus. Dia do Senhor, por quê? Porque os fariseus, os judeus, não aceitam Jesus como Messias. Consequentemente, eles não aceitam como Senhor. João 8, está aqui, ó. João 8, versículo 23 em diante. Ele lhes disse: vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse: morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Ou seja, que eu sou o quê? Eu sou aquele que sou. O eu sou me enviou a vós, Êxodo 3, lá na sarça ardente. Como direis aos filhos de Israel o teu nome? Dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Então Jesus, ele atribuiu sobre si o nome divino, eu sou. O próprio nome de Jesus em hebraico significa Yavé e Achá, juntando é Yeshua. Eu sou salva. Yavé e Achá, Yeshua. Yavé salva, o eu sou salva. O eu sou o Salvador. Então, meus irmãos, a igreja tem as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Jesus falou para o povo de Israel: o reino de Deus será tirado de vós e será dado a um povo que produzirá frutos. Este reino é a igreja que está no mundo inteiro, sob o pastoreio daquele que Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, e entregou as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então, a igreja, no primeiro, escreve as coisas para depois fazer. Ela vivia já as coisas, é diferente. Jesus passou 40 dias depois da sua ressurreição com os discípulos. E vemos nos Atos dos Apóstolos, nas igrejas, as coisas já acontecendo, sem nenhum decreto por escrito, já acontecendo. Bispos, presbíteros, diáconos, já acontecendo, já existindo. Os cristãos eram batizados, depois vinha o crismar, impor as mãos, não tinha nenhum lugar dizendo que é assim que devia ser feito, e já mostra eles agindo assim. Isto é que a gente chama de tradição. A igreja, ela é viva, ela não vive de um formulário de receitas, de um checklist de o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. A liturgia nos ajuda a compreender, a contemplar, a fazer memória de todo o mistério, de todo o desenrolar da nossa vida salvífica, da ação de Jesus. O desenrolar de Jesus acontece na celebração da Santa Missa. Então, meus irmãos, pela autoridade que a igreja tem, recebeu do próprio Jesus, que o Papa tem de pastorear todo o rebanho, recebeu as chaves do reino, tudo que ele liga na terra pode ser desligado no céu, e ele não faz qualquer coisa, eu vou fazer porque quero. Ele leva a sério, ele entregou a vida para Jesus, ele reúne-se com os bispos bons, com aqueles que procuram ser o trigo, né? Para defender a igreja contra os erros, contra as heresias, justamente para que a igreja nunca se divida. Aqueles que saem da igreja não a dividem, eles simplesmente são tratados como publicanos e pagãos, como o próprio Jesus disse. Se não houver igreja, seja tratado como um pagão, um publicano, ou seja, uma pessoa fora da comunidade, um excomungado. Não pode mais receber a Eucaristia, a confissão, os sacramentos, não pode participar da missa, porque não houve a igreja. Então, seja tratado como um pagão e um publicano, ou seja, como um excomungado, como uma pessoa separada da comunidade dos cristãos, que possuem o mesmo espírito, a mesma fé, um só batismo, a unidade perfeita que Jesus sempre clamou ao Pai e que os apóstolos sempre pedem em todas as cartas. Então, meus irmãos, aí vai dizer, se aboliu o sábado, aboliu honrar pai e mãe, aboliu o não matarás, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os 10 mandamentos não é uma propriedade de Israel, meu filho. Deus, com seu dedo, ou seja, o Espírito Santo, escreveu nas tábuas de pedra para Moisés os 2 testemunhos de nossa consciência que está no nosso coração. O nosso coração de pedra, o profeta Ezequiel falou, tirarei do vosso peito
o coração de pedra, infundirei meu espírito em vós, para que ganheis um coração novo, um coração de carne. Essas tábuas de pedra é do povo cabeça dura, é porque o povo de Israel não conseguia ler no seu próprio coração, né? Deus que se revelava, não conseguia ver o compromisso que eles tinham para o Deus que se revelava, o Deus verdadeiro, compromisso para o Deus único e o dever do respeito mútuo entre si. É a base de qualquer comunidade, independente de seu credo. Cada comunidade no mundo, independente se eles conheciam Moisés, Jesus ou não, eles criam num Deus, porque eles tinham inato nisso, foi o dedo de Deus, o Espírito Santo, que impulsiona o homem a ser um ser religioso por natureza. O homem está sempre, em todas as gerações, em todos os tempos, os povos sempre buscaram de alguma maneira cultuar alguém. E eles, como que a palpadelas, buscaram um Deus único, porque o Espírito de Deus escreveu no coração de todos os homens os 10 mandamentos. Se você filmasse uma tribo lá matuta, escondido no meio da selva, você veria o comportamento deles, o comportamento de quem tem os 10 mandamentos. Provavelmente eles cultuavam lá uma pedra em que eles chamavam de Deus. E aquela pedra tinha um nome. E aquele nome era santo, porque era o Deus da comunidade deles. E um sacerdote ia lá, todo um dia sagrado, toda a comunidade se reunia em torno de um sacerdote para oferecer lá para o Deus, mandar a chuva, mandar tudo. Às vezes eles faziam sacrifícios bárbaros de crianças, de cultos idolátricos pesados, mas eles faziam, porque eles sentiam a necessidade desse Deus único aparecer, que apareceu na pessoa de Jesus Cristo. Vê que eles cumpriam os 3 mandamentos, eles têm um Deus que eles amam, eles têm o nome do Deus dele que é sagrado, por toda aquela comunidade indígena, eles têm um sacerdote que num dia lá da semana deles, eles oferecem os sacrifícios para que Deus perdoe os pecados da comunidade, para que Deus mande as colheitas, mande as chuvas. Eles têm pai e mãe, honram seus pais, as mães cuidam dos filhos, os pais saem para caçar. Eles não matam, não roubam, porque isso aí vai trazer a guerra dentro da própria comunidade, ela vai se destruir. Eles não cobiçam as coisas do próximo, que vai vir o roubo em consequência. Ele não cobiça a mulher do outro, porque senão vai ter flechada, vai ter morte. Eles não levantam falso testemunho para que não se divida a comunidade com grupinhos de rixas, partidos políticos numa pequena comunidade. Seria o início de uma grande falta de paz, uma grande briga, uma guerra, de mortes, e acabaria a paz e a comunidade se destruiria. Veja que está no coração do homem. O dedo de Deus escreveu no coração de pedra, porque o povo de Israel não conseguia ler isso no próprio coração. Seus cabeça dura, no coração de pedra de vocês, tem 2 tábuas de testemunho, a do dever para com Deus e a do dever para com os outros. Isso nunca vai acabar. Mas Jesus trouxe a nova aliança. Não devemos mais amar uns aos outros. Jesus mesmo falou, a lei e os profetas, os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Resumiu tudo. Mas isso foi aperfeiçoado. A gente não pode, a nossa obrigação de cristão não é amar mais o próximo como a nós mesmos, mas amar o próximo com o amor de Jesus, com o amor salvífico, a ponto de dar a vida, não só honrar o pai e a mãe, mas de dar a vida pelo pai e a mãe, de dar a vida pelo inimigo. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. A lei do amar ao próximo foi abolida assim. Amar ao próximo como a si mesmo. Agora você, cristão, não pode mais amar ao próximo como a si mesmo, seu amorzinho miserável e humano. Agora nós devemos amar ao próximo como Jesus nos amou, porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações no dia do nosso batismo. Então nosso amor é o amor de Deus, é o amor salvífico que faz chover sobre os bons e sobre os maus. É por isso, meu irmão, você que até que é adventista, sai desse erro, meu irmão. Vocês estão sob maldição. Por quê? Porque quem não tem a graça do Espírito Santo ainda está sob a maldição da lei. Por que maldição da lei? Porque a lei, como não tinha o Espírito Santo, ninguém conseguia cumpri-la, porque eram vários itens. A lei dos 10 mandamentos tinha lá aqueles 603 parágrafos da lei de Moisés. Então, ou você
cumpria tudo, se pecasse alguns, pecava logo, descumpria a lei inteira. Mas agora com o Espírito Santo, para cumprir a lei do amor, você doa a sua própria vida como Jesus, se for necessário. Você abdica de muita coisa para que o seu irmão possa renascer em Cristo Jesus. Essa é a lei do amor. A lei da misericórdia. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Sede perfeitos como vosso Pai celeste é perfeito. Amai vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e maltratam. Felizes são vós, né? Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do reino de Deus, por causa da justiça. Essa é a lei nova, meus irmãos. Ela mudou, sim. Lembre-se, nós ressuscitamos no dia... Que dia que nós ressuscitamos? No primeiro dia da semana, porque é uma alusão à nova criação. No dia após o sábado, porque significa um novo dia distinto de todo o Antigo Testamento, de toda... Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Na primeira criação estava lá a água e o Espírito Santo e surgiu essa criação de Adão. Quem nasce da carne é carne. Mas quem não renascer da água e do Espírito, esse não poderá ver o reino dos céus. Se tem uma nova criação, a água e o Espírito indica uma nova criação. E a criação em que nós participamos do corpo de Cristo, que ressuscitou nesse primeiro dia, fez-se a luz de novo. E a luz era a vida do homem, João 1. Jesus ressuscitou, eu sou a vida. E a luz é a vida do homem. Faça-se a luz. Jesus ressuscitou, a vida voltou. Então fez-se a luz. O primeiro dia, né, da nova e eterna criação. O dia após o sábado, porque é o 8º dia. Lembra de São Tomé? No primeiro dia da semana, no dia que Jesus ressuscitou, as portas estavam fechadas, Jesus soprou o Espírito Santo e deu o poder dos apóstolos, João 20, de perdoar os pecados. A quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem não perdoar, eles não serão perdoados. Como é que eles vão perdoar os pecados se as pessoas não confessarem os pecados para eles? Né? Então, Tomé, o Dídimo, não estava presente. 8 dias depois... Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 8 dias depois, estavam reunidos no mesmo lugar, Jesus entrou. Por quê? O que São João quer dizer com isso? Quer dizer o quê? Aquela comunidade que ele escrevia era a terceira comunidade dos cristãos, aqueles que já estavam sendo perseguidos ferozmente, né? Se não for Domiciano, por Domiciano foi por Diocleciano, mas acho que era Domiciano mesmo, filho que sucedeu, tem Tito e Vespasiano, é o da dinastia dos Flavianos. Então Domiciano perseguiu ferozmente o cristão como Nero, né? E se auto-chamava de Deus, tinha que prestar um culto a ele dizia que ele era o Senhor. Então, São João quer escrever para essa comunidade. São João, o último dos apóstolos, quando ele escreve o seu Apocalipse, o seu Evangelho, já está quase no ano 100. Paulo já havia morrido, Pedro, Tiago, praticamente só tinha sobrado ele. Até Tomé já tinha morrido. Era o mais jovem, era São João, e escrevia para aquela comunidade que não viu Jesus ressuscitado como os apóstolos, não comeu o pão da vida lá com Jesus, não fez a refeição quando Jesus ressuscitou, não passou aqueles 40 dias com Jesus ressuscitado antes de ele ascender aos céus. Então São João escreve, dá um relato, no primeiro dia da semana, no dia que Jesus ressuscitou, ele apareceu, e a gente se alegrou porque ele ressuscitou, nós somos testemunha, acredite na gente, seja firme. Tomé não estava, mas 8 dias depois, ou seja, sempre no dia que os apóstolos se reuniam, num domingo, para celebrar o pão da vida, para a fração do pão, a Eucaristia. Né? Eles eram perseverantes nas orações em comum, na fração do pão. Atos dos Apóstolos 20, no primeiro dia da semana, os apóstolos se reuniam para partir o pão. Por que eles se reuniam para partir o pão? Porque Jesus mandou fazer isto em memória de mim. Então São Tomé, 8 dias depois, ou seja, no domingo, onde eles estavam reunidos, Jesus entrou. O que São João quer dizer? Nas vossas assembleias, no primeiro dia da semana, Jesus sempre estará convosco.
pela reunião da comunidade, quando se faz as memórias dos apóstolos e se parte o pão. Lembra o discípulo de Emaús? Jesus explicou as Escrituras, depois partiu o pão. Aí eles viram, é a liturgia da palavra, Jesus explicou as Escrituras, por todo o caminho. Esse caminho é esse, a história da igreja. Jesus vai explicando as Escrituras para todas as gerações. E para por aí? Não. Pode ver que as Escrituras, com Jesus ressuscitado, eles não reconheceram o Senhor. Só reconheceram o Senhor quando Jesus fez os mesmos gestos da multiplicação dos pães e da instituição da Eucaristia. Porque é na liturgia da palavra, a verdade, na liturgia eucarística, o pão da vida que a gente recebe porque a gente é batizado, quando a água se transforma em vinho, né? Nosso batismo se transforma em sacrifício de amor unido a Jesus, ao Pai, é que a graça do Espírito Santo nos faz abrir os olhos para enxergarmos Jesus, para vermos que a glória está justamente na cruz. É da cruz que recebemos a água do batismo e o sangue da Eucaristia. É da cruz. Quando vamos ao altar da missa, estamos indo colher. Quando somos batizados, a gente colhe a água do batismo ali na nascente, que é o corpo de Cristo, a rocha eterna, a fonte eterna, água do Espírito Santo, o vinho dos sacramentos, o sangue da nova e eterna aliança. Então, a missa, por todas as gerações, como a igreja é o corpo de Cristo, toda vez que você vai na missa, você vai colher lá no corpo de Cristo a água e o vinho. Sinais dos sacramentos do batismo e da Eucaristia. Então, foi 8 dias depois que São Tomé, numa reunião dominical, que ele viu Jesus e disse assim, ó, meu Senhor e meu Deus. Assim como o discípulo de Emaús, depois que Jesus, na reunião, partiu o pão, eles reconheceram, é o Senhor, e se alegraram. É por isso que nós católicos vamos todo domingo à missa, sempre no 8º dia, após o primeiro dia, né? Porque é o dia após o sábado. É o dia sem fim, o dia do Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Se tem uma coisa que os judeus não aceitavam, era chamar Jesus de Senhor, porque para eles Jesus não era o Messias, muito menos o Filho de Deus. Então São Paulo vai dizer, toda língua professará, seja no céu, na terra, nos infernos, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Então no livro do Apocalipse, o dia do Senhor é o domingo sim, entendeu? Porque São João está se referindo ao dia em que se celebra a missa, né? Que é o céu na terra, a comunhão, né, dos cristãos com o seu Senhor, com o seu corpo. É o primeiro dia da semana, o 8º dia da criação, o dia após o sábado, né? Dia do Senhor Jesus. Os cristãos só se referiam ao Senhor para falar de Jesus propositalmente. Por quê? Porque Nero, os imperadores se chamavam, autoproclamavam Senhor e deuses, exigiam culto para eles. Quem não ofertasse o incenso às imagens dos imperadores, por isso que eles falam, São João fala que eles têm nomes blasfematórios, porque usam nomes divinos como Senhor. Isso é uma blasfêmia. Lembra quando o Caifás lá julgou Jesus? Jesus disse, ele falou, você diz que é o Filho de Deus vivo? Jesus disse, eu sou. Né? Blasfemou, né? Então, São João diz que o nome do dragão, da besta lá, que se referia aos imperadores, que atribuíam a si a divindade. Isso era uma blasfêmia violentíssima. Então, meus irmãos, pensem nisso, você que é adventista, lá na carta mesmo do Apocalipse diz assim, ó, eles não são judeus, se dizem judeus, mas não são, porque os judeus guardam o sábado. Houve muitos atritos na primeira comunidade cristã, porque muitos que vieram oriundos do judaísmo achavam que tinha que fazer circuncisão, continuar guardando as leis de Moisés, o sábado. Mas os pagãos não precisavam disso, né? São Paulo vai falar, não vamos amarrar o jugo quando Jesus nos libertou dessas coisas, né? Então, é para a liberdade que Jesus nos libertou. Como os judeus não são mais a seara do Senhor, foi dada ao povo novo que é a igreja, a nova aliança. Então é próprio que a igreja, a nova aliança, tivesse seu próprio dia de culto separado daqueles que negaram que Jesus é o Senhor.
Pense nisso. E não seja a sinagoga de Satanás, guardando o sábado como se o sábado fosse mais importante que o Senhor do sábado, que ressuscitou no primeiro dia da semana, alusão à nova criação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.